Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e hoje, plena sexta-feira, para iniciarmos o final de semana, gostaria nesse episódio 53 de falar sobre receitas saudáveis para o dia a dia. Eu sei que muitas pessoas ficam com essas dúvidas. Felipe, o que é que eu posso comer para me manter saudável? O que é que eu posso comer para de fato emagrecer? Essa semana eu atendi um paciente e ele disse para mim: Felipe, eu me alimento muito mal. E aí eu comecei a perguntar: o que é que você come durante o seu dia a dia? Ele: olha, pela manhã eu não tomo café da manhã, não tenho apetite. Então a minha primeira refeição é o almoço. E aí durante o almoço eu como o que tiver, pode ser um arroz e feijão, mas se tiver também um salgado, alguma coisa do tipo, eu como. E passo a tarde sem comer, vou e janto. E aí qual é a sua janta? Não, geralmente é pão com queijo, enfim. E aí eu fiquei achando estranho, né? Porque eu disse, a pessoa só faz 2 refeições no dia. Só que quando eu comecei a conversar com a pessoa, eu disse, olha, você trabalha de manhã? Trabalho. E o que é que você faz lá? A pessoa disse, não, de manhã eu vou beliscando, como uma fatia de bolo, como um punhado de amendoim, tem um potezinho lá com aqueles sonhos de valsa, eu como um sonho de valsa. Aí eu disse, interessante. E de tarde, o que é que você faz? A mesma coisa. Vai dando a fome, eu vou beliscando. Ou seja, a pessoa, ela acredita que só faz 2 refeições no dia, que é o almoço e o jantar. Só que ela não para de comer durante todo o dia porque fica beliscando alimentos. E na maioria das vezes, alimentos com alto valor calórico, em pouca quantidade, é uma alta densidade energética, né? Por exemplo, um sonho de valsa é bem pequenininho, não dá saciedade a ninguém. Só que ali tem mais calorias às vezes do que, por exemplo, um pão francês. E tem, viu? Se você comer, sei lá, 2 chocolates, é a mesma quantidade de calorias de um pão com ovo. E um pão com ovo tem muito mais nutrientes e muito mais saciedade. Então percebam, as pessoas elas acreditam que se alimentam bem, mas se alimentam muito mal, principalmente por conta das beliscadas fora de hora. É um pedacinho de bolo aqui, é um biscoitinho ali, uma bolachinha aqui, um confeitinho ali, e isso faz com que a pessoa ela vá quebrando o seu padrão alimentar durante várias vezes ao dia. Então, qual é a minha primeira dica para esse paciente, né, em uma orientação higienodietética? É de fato fazer uma reeducação alimentar. Voltar de fato a ter um cronograma onde é possível ter refeições sólidas, né? O café da manhã, o almoço, o jantar, pelo menos a base. E aí os lanches vão ser adicionados no meio do dia ao decorrer do dia. Então é necessário a gente ter essa divisão muito clara na nossa mente. E o que comer, Felipe, em cada refeição sólida dessa? É óbvio que no café da manhã você precisa praticar, né, o hábito de comer o máximo de nutrientes possíveis de diferentes fontes. Então você pode colocar um cereal, você pode colocar uma fruta, você pode colocar um pouco de proteína através dos laticínios, através da própria carne, quem sabe um frango desfiado para você fazer uma tapioca, para você fazer uma crepioca. O próprio ovo, você vai fazendo sim uma proteína junto com carboidrato, junto com micronutrientes que vêm das frutas. Quando chegar no almoço, além da base dos macronutrientes, o bom e velho feijão e arroz, quiçá um pedaço de carne, quiçá alguém gosta de colocar ovos, mas o principal, os vegetais, os legumes, as verduras. Ah, Felipe, mas eu não gosto. Eu também não gosto do sabor. Se a gente dizer que uma cenoura é mais gostosa do que uma fatia de pizza, a gente está mentindo. Só que é necessário comer também sem gostar. Não é comer sem gostar, né? É comer sabendo que aquilo não é tão apetitoso e tão gostoso, mas que é necessário. Quantas coisas na nossa vida a gente não faz porque é necessário, né? Tem gente que vai dizer, eu não gosto de tomar banho, mas tomar banho é necessário, então você não toma? Não gosto de cortar o cabelo, mas não é necessário cortar? Então, eu não gosto de legumes e verduras, mas não é necessário comer? Então, simplesmente a gente vai e come. Isso é ter um paladar adulto. Agora, o paladar infantil é aquele que as pessoas fazem, não, não quero, quero comer um docinho. E aí ficam no biscoito, na bolacha, no bolinho, sempre no doce que tem altas calorias e não dão saciedades. Então, essas refeições saudáveis para o dia a dia, a minha dica para você é justamente organize primeiro o horário das 3 principais refeições: café da manhã, almoço e janta. Em cada refeição dessa, tenha opções boas de carboidrato, né, de baixo índice glicêmico, tudo que for plantado, né, as pessoas gostam de usar essa expressão. Então, macaxeira, em alguns lugares pode ser chamado de aipim, batata doce,
pode ser o arroz também, tá? E pode ser o próprio pão francês. Se você faz uma mescla também com proteínas, também com frutas, todos os alimentos são permitidos, contanto que você tenha uma variedade, tanto no café, no almoço e na janta. E nos lanches, pequenas refeições, pequenas porções, para que justamente você se mantenha alimentado e não fique petiscando alimentos, que eu nem chamo de alimentos, né? Por exemplo, um sonho de valsa para mim não é um alimento. E você fica petiscando esse tipo de comida que lá no final vai te ajudar a ganhar gordura e com isso perder a tua qualidade de vida. Então, presta bem atenção naquilo que você está fazendo com o seu corpo durante o dia. O que você come é o que vai refletir na sua saúde lá na velhice, principalmente se você for jovem. Então tomem cuidado, isso não significa que você vai parar de comer o que gosta, parar de comer uma besteira. Você vai comer um certo dia, mas isso não pode ser rotina na tua vida. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. O podcast de hoje foi bem assim, assertivo para a gente falar sobre os problemas que eu vejo com a maioria das pessoas, que é erro na alimentação. Amanhã, em pleno sábado, estaremos aqui novamente com o episódio 54.